Oi, gente, boa noite. A gente está aqui hoje realizando nossa primeira mesa redonda do Gregel e o tema hoje é espeleologia e gênero. Nós convidamos, eu sou a Bruna Castro, sou do Gregel, convidamos a Leciania, a Lorena, a Brenda e a Aira. E a Letícia é do Gregel também, está ajudando aqui a mediar. A gente vai começar se apresentando, para as meninas falarem um pouco delas, o trabalho que elas fazem e o grupo que elas participam. Pode começar. Quem quer falar primeiro aí? A Aira? Posso falar. Então, eu sou a Aira, eu sou formada em Geografia e Meio Ambiente pela Newton Paiva. Conheci a espeleologia em 2010, né, através de uma empresa de consultoria. E aí conheci as cavernas, fui para campo, topografia e apaixonei. Trabalhava lá principalmente com topografia de cavernas, digitalização de croquis, os cálculos espelhométricos, né? E eu ia para campo, né, esporadicamente, não ia sempre, porque na época eu estava com um filho pequenininho, então era mais complicado. Então eu acabei especializando muito na área de escritório. E é isso. Então, basicamente o que eu faço é isso, né? Tem agora a página Espelhometria em Foco, que eu resolvi criar para ajudar aí um pouquinho a comunidade espeleológica, principalmente nessa questão de digitalização e dos cálculos espelhométricos, que surgem muitas dúvidas, né, no dia a dia, e acaba que a gente fica sem saber onde procurar informações, tem muita coisa que a gente não encontra. Então é isso. Passa a bola. Brenda? Oi. Se apresente, mulher. Pessoal, boa noite. Eu me chamo Brenda. Atualmente sou graduanda em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, aqui em Marabá, no Pará. Eu desenvolvo pesquisas com micro-organismos de cavernas que têm potencial biotecnológico, especificamente para substâncias antimicrobianas e enzimas. Trabalho também com prospecção espeleológica e faço parte também como monitora do programa de voluntários do Núcleo de Gestão Integrada de Carajás, do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e Conservação. A gente está seguindo aqui em ordem alfabética, agora é ler. Boa noite, estão todos me ouvindo? Tá saindo som aí? Boa noite, né? Meu nome é Elesiane Tavares, todos me conhecem aí por Elê. Primeiramente, muito obrigado, Gregel, pelo convite. A gente está muito feliz, o coraçãozinho aqui batendo, né? Eu estou na espeleologia há 12 anos, sou membro do Guano Espelho, atual presidente do Guano Espelho. Minha formação sou licenciada em Geografia e não atuo na área da profissão da espeleologia ou na pesquisa especificamente, para minha espeleologia é por hobby. E aí tenho especialização na área da saúde, da medicina e trabalho com movimentos sociais. Então, assim, para mim a espeleologia virou uma filosofia de vida. Para a gente vai ser um prazer estar conversando com todos e todos. Obrigada pelo convite, meninas. Sou caverneira, né? Caverneira Guano Espelho, Caverneira Brasil. Aproveita, Ele, e fala um pouquinho das caverneiras para a galera que não conhece ainda. Tá. Sim. As caverneiras. Quer que a Lorena fala e aí eu apresento? A história é um pouquinho extensa, que eu acho que fica legal, aí eu volto e falo. Pode ser, Bruno? Pode ser. Pode ser? Aí a Lorena apresenta, eu volto e É.
Fala aí, Lorena. Boa noite, gente. Primeiramente, obrigada pelo convite. Greja, é uma honra estar aqui compartilhando experiência e falando sobre caverna, né? Não tem coisa melhor do que falar sobre caverna e as experiências que a gente tem nesse mundo subterrâneo. Meu nome é Lorena Pires, eu me formei em engenharia geológica em Ouro Preto. Fui batizada aí na espeleologia pela Sociedade Excursionista Espeleológica, onde eu conheci o mundo subterrâneo em 2010, e a partir daí fui picada por esse vírus aí, né, que me contagiou e até hoje permanece na minha trajetória, tanto profissional, eu trabalho com licenciamento em espeleologia, patrimônio cultural, educação ambiental e patrimonial, e também no meu hobby, nas minhas pesquisas, nos trabalhos voluntários. Então, é algo que faz parte da minha vida mesmo, a ciência, né, a espeleologia. Obrigada. A gente que agradece, Lorena. E aí, Ele vai falar agora? As caverneiras. Essas tecnologias a gente até acostumando, né? Então, assim, caverneira, né? Para mim, Eliciane, é um grande prazer estar aqui hoje, representando o Guano Espelho, as meninas que estão todas lá, que fazem parte do Guano, mas até para poder falar, enquanto caverneira, eu queria pedir licença às nossas ancestrais, né? Caverneiras que vieram abrir caminho para a gente anteriormente. Por exemplo, começa com Luzia, né? Com a Luzia, que começa com a Elizabeth Caspereia, Nobert, lá na França, no século XIX, e aí nós temos aqui no Brasil a Lica, a Lina Bituete, a Georgette, a própria, a todas essas que vieram, que nos antecederam, a Eleonora Trajano, a Tereza Aragão, e tantas outras que vieram. Então, enquanto caverneira, hoje, eu peço licença para falar, né, nome, porque antes de nós haviam outras que aí estavam, que nos antecederam, que fizeram a história para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Lorena, também que veio antes de mim, eu cheguei há 12 anos, mas tem gente que é mais antiga, e em nome dessas que eu disse, eu saudo a todas as demais caverneiras que são as nossas ancestrais. Peço licença para falar. E aí, o que vem a ser caverneira, né? O que vem a ser caverneira? Caverneira surge no Guano Espelho, a partir de uma viagem que nós fizemos lá no grupo, em 2018, foi uma viagem recreativa para o Peruaçu, e coincidiu muito com o contexto da discussão da temática de gênero que estava acontecendo no Brasil e no mundo também, a partir de 2017, e algumas indagações começaram a ser feitas entre nós, lá no grupo da espeleologia, as mulheres do grupo, e era aquela conversa mesmo de final de boteco, aí a gente vai numa lapa, e aí começar a fazer algumas indagações, desenho, pinturas rupestres, essas pinturas, será que eu que não conheço muito, aí tem as meninas que é da área, a Patrícia, por exemplo, que é da arqueologia, essas pinturas, tem trabalho aí que só mulher que fez, ou é homem que fez, não tem questão não tem uma alta definição sobre a questão do gênero, quem que é, não tem tantas investigações, não tem tantas contribuições, isso naquele momento. E aí a gente conversa vai, conversa vem, no meio do caminho, as indagações foram só aumentando, e a gente começava, gente, e mulher no campo, né? Essa coisa da gente mulher no campo, macacão, e as dificuldades que a gente tem enquanto mulher. No retorno do Peruaçu para Belo Horizonte, nós viemos conversando, e numa conversa assim, de Laís, Patrícia, Normita e eu, dentro da van, a gente trocando essas ideias, nossa, seria bacana se a gente criasse um grupo, né, para trocar figurinhas sobre essa coisa de campo, mulher no campo, as dificuldades que a gente identifica e tudo, mas seria legal. Então, nesse primeiro momento, as caverneiras, vamos colocar o nome nesse grupo, o nome vem, Laís solta, as caverneiras, não, vamos colocar caverneiras. Aí as caverneiras nasceu dentro de uma van. E no decorrer dos dias, né, a gente ia para a reunião do Guano, juntava no final de reunião, vai para um boteco, vai tomar cerveja, e aquela conversa foi aumentando, nós começamos também a fazer algumas indagações relacionadas à questão do gênero,
que a mulher como um todo, ela vive na sociedade e porque também não poderia acontecer no âmbito da esclerologia, como a questão das dificuldades em torno do machismo, de diferença salarial por causa, né, do gênero de ser mulher, a dificuldade, às vezes, de ocupar uma determinada função por ser mulher. E aí, a partir disso, nós começamos a fazer, entre os membros do grupo, vamos começar a pesquisar referente a isso. E aí surge até, peraí, mas o primeiro fóssil, né, o fóssil mais antigo das Américas, é um fóssil de uma mulher, e aí, até então, é o homem de Lagoa Santa, aí, fóssil de Lagoa Santa, Luzia, então não era um homem, começamos a endoidar, epa, como assim? O homem da pré-história sou eu a milenar, né? Era uma mulher, então, por que a Luzia? Então, daí começaram as indagações. A partir disso, o Museu de Minas e Metais, aqui em Belo Horizonte, convidou, né, o ano, estava acontecendo uma semana, eles fazem uma vez por mês uma atividade que chama Consciência, e convidou o Guano para fazer uma das atividades. Essa atividade a gente foi levar a primeira discussão sobre a questão do gênero. Então, pensando nas interfaces femininas dentro da espeleologia. Começamos a investigar, o grupo começou a investigar, identificamos questões, né, fomos lá na história da SEE, o grupo mais antigo do Brasil, identificar quais foram as pessoas que ocuparam, identificamos quais foram as primeiras mulheres como que essas mulheres, as mulheres na história da espeleologia, elas foram, qual que foi a visibilidade que elas tiveram, ou quase visibilidade nenhuma, aí a gente identifica a Elizabeth Casteré e a Norbert, a esposa do Norbert, e que lugar que essas mulheres ocupavam ali na história da espeleologia. Era sempre a esposa do geólogo ou daquele explorador, em segundo plano, mas a gente viu também, identificou que elas tinham trazido contribuições para a espeleologia. A partir desse trabalho, né, que foi feito em setembro de 2018 no museu, nós percebemos que era possível também, as caverneiras já estavam começando a caminhar um pouquinho, era possível que a gente começasse a escrevesse alguma coisa. Vinha em 2019 o Congresso Brasileiro de Espeleologia, nós falamos, gente, vamos trabalhar então para nós escrevermos um artigo, e aí fazer uma investigação mais aprofundada. E aí, em julho do ano passado, nós levamos o artigo existe invisibilidade feminina na espeleologia, né? Como que as mulheres foram tratadas no decorrer desse histórico da espeleologia, como que os trabalhos dela foram qual que foi se elas realmente receberam o valor que deveria ter ali, tendo o nome, muitas das vezes foi sendo invisibilizado, e a gente começa a identificar algumas questões bastante interessantes. E aí as caverneiras já estavam em ação. Dentro dessa discussão, dessas ações todas, a gente via que era necessário trabalhar numa lógica que era na busca da ciência, mas também de agregar as espeleologia, que o Guano estava ali com a turma organizada, um movimento mais tranquilo, com as mulheres, com os homens, mas a gente ainda não tinha esse contato, né, que a gente está tendo hoje mais próximo. E aí, no Congresso, além do artigo, nós fizemos a primeira roda lá. Foi um momento bem rápido, sentamos, começamos a conhecer as meninas da espeleologia do Brasil, e foi criado um grupo de WhatsApp, onde foram sendo inseridas várias mulheres. E, a partir disso, a gente começou a ter um contato, né, não tão grande, cada um, a gente sabe que muitos trabalham com a espeleologia, outros por hobby, outro na academia, mas com cada um com seus afazeres, então acabava que não ficava uma coisa tão próxima. A partir da pandemia, né, que a gente tem que trazer os bônus da pandemia, o grupo, por ter todo mundo fazer as coisas virtuais, o grupo começou a se movimentar. E aí o grupo Caverneiras Guanispé e Caverneiras Brasil começaram a fazer várias atividades, publicar ações, vídeos, né, com as Caverneiras Brasil, divulgar quem são as mulheres que estão na espeleologia ao longo dessa história, as novas principalmente, e aí a gente está já com esse movimento que chega, né, antecedendo, que é bacana, o Gregel traz aí, já é um resultado de uma coisa que aconteceu no final do ano passado, após a roda em Bonito, a gente saiu em setembro, no período da primavera, o projeto Quando Chegam as Flores.
que era justamente, como a gente não estava próximos, a gente sugeriu, as caverneiras Guanispelli sugeriu para que outros grupos do Brasil criassem seus núcleos para discutir a questão do gênero, de acordo com a sua realidade. E aí o Gregel, por exemplo, foi um que deu esse retorno, e a gente está vendo que o fruto está começando a nascer, que a sementinha está começando a nascer. Então, tem o grupo virtual, tem as rodas que nós fazemos mensalmente, que são rodas com temáticas, discussões, ou espaços que a gente vai realmente para conversar, e aí mais essa atividade. Várias lives que já aconteceram no decorrer dessa pandemia, desde março, né? Está sendo muito bacana. Então, assim, de tantas atividades, a gente nem sempre consegue acompanhar todos, mas nós estamos de olho aí. Então, para a gente é um prazer muito grande de fazer parte, de estar aqui conversando, né? Acho que é um primeiro momento de conversar dessa questão dos desafios que nós encontramos por ser mulher, por estar nesses espaços. Eu, enquanto, né, as meninas que são aí da área da profissão, da espeleologia, não é o meu lugar de fala, enquanto profissional, porque eu não trabalho com a espeleologia, mas enquanto mulher, a gente tem as dificuldades que nós encontramos no dia a dia. E eu acho que é isso que nós vamos conversar aqui hoje. Nós nos colocamos à disposição. Tá, joia? Obrigada. Não, obrigada você, Lê. Sua introdução não podia ser melhor. A gente, então, direcionou, fez um roteiro, como vocês já sabem, mas para explicar para a galera que está aí em casa. E eu vou começar a ler as primeiras perguntas para a gente começar a engatinhar nessa nossa querida roda. Só um instante. Vou começar aqui, só deixa eu achar. Aqui. Vou fazer a pergunta geral e quem se sentir mais à vontade de começar a falar, pode ir. Quando e como teve seu primeiro contato com espeleologia? E em qual momento se tornou mais atuante? Quem quer começar? Bora em ordem alfabética, então, Aira. Eita, me cachorro. Eu falo. Eu até falei na minha apresentação, né? Foi na consultoria ambiental. Eu fui chamada para fazer um campo com o pessoal em Brasília, em Unai. E aí, primeiro que a primeira caverna que a gente visitou, eu não acreditei. Eu falei, poxa vida, é isso aí? Era um buraquinho de tatu que mal cabia. Foi com a Mariana Timo. Mal cabia a Mariana e ela tinha que fazer um mapa daquilo. Eu disse assim, eu não acredito. E eu não acreditava. Nem entrei. Mas depois ela me compensou e aí a gente foi visitar Tamboril. E aí eu apaixonei de vez. Achei maravilhoso, né? Depois fiz o curso também de introdução da SPE. E aí acabou. Aí o mosquitinho lá me picou e realmente eu fiquei completamente apaixonada pela espécie. E agora quem continua? A Brenda, né? Oi. Estão me ouvindo? Sim. O meu primeiro contato com a espeleologia foi através do estágio na faculdade de biologia, né, da universidade na qual eu estudo. E ela funciona como uma disciplina. E aí eu lembro que na época eu trabalhava no ML, e, tipo assim, eu ia seguir a área da saúde, não queria saber voltado nada para o meio ambiente. E aí eu tinha 6 setores e um deles era a espeleologia. E aí quem na época era o coordenador era o Bruno Scherer. E aí, tipo assim, ele explicava, assim, os mapas, o que era uma caverna, o que tinha dentro de uma caverna, assim, com tanta paixão, assim, com tanta vontade, que eu acabei falando assim, quero saber como que funciona. Aí eu fiz o estágio na Casa da Cultura, a parte obrigatória que a faculdade designava, e depois que acabou o estágio, eu quis continuar. Aí eu continuei no estágio, aí depois eu falei assim, eu quero seguir isso aqui para minha vida. Aí eu larguei a área da saúde e entrei no meio ambiente assim de cara, literalmente, não esperava. Mas hoje eu posso dizer que eu sou apaixonada pela espeleologia e como a Ele sempre fala, a espeleologia é um estilo de vida, literalmente.
Elê, como Então, minha primeira... você conheceu a Espelho? Tá. Meu primeiro contato com a caverna, assim como o Aira, não foi um primeiro contato legal, foi na época da graduação. Então, assim, eu tive, formada em geografia, né, e tinha os vários campos que nós fizemos. A primeira vez que eu entrei numa caverna foi uma caverna turística, confesso que eu não gostei, acho que já estava cansativo o campo e tudo. E aí eu sempre gostei muito mais da geografia política e humana do que da geografia física. Sempre tive uma facilidade muito maior. E aí, mas nem por isso eu não deixava de buscar para poder sanar as minhas dificuldades. Eu brinco que foi ouvindo a CBN, né? Foi ouvindo mesmo o rádio, a CBN. Um dia eu sempre fazia, durante minha graduação, os cursos com horas complementares, e aí eu escutei que ia ter um curso de espeleologia lá no antigo, hoje é o Minas e Metais, mas é o antigo Rainha da Sucata, aqui em BH. E aí eles iam dar um curso de espeleologia e um curso de vertical. Sempre gostei de atividades, né, desses esportes radicais, tudo, vou me dar isso de presente de aniversário. Aí fui lá, já tinha, primeira vez que eu tentei, eu não tinha conseguido, porque a vaga esgotava rapidinho, era o guano, o curso foi feito com guano. E aí, quando eu consigo fazer o curso, foi uma semana de curso, aí a professora Vitória, a Fernandinha, que era a presidente, a Fernanda Macedo, presidente do ano na época, nós fomos aí já fomos para uma caverna, que era uma caverna não turística, que é numa RPPN aqui na região, e aí quando eu cheguei nesse lugar, eu disse, que negócio legal, eu gostei disso, gostei, e aí foi de acréscimo de conhecimento, foi desafio, já não era aquele trem turístico, era tudo muito rústico. Na hora que eles falam assim, olha, vocês têm que ir para campo, porque eu estava acostumada a ir para campo e ia ficar no meio na metade do caminho, e aí depois eu ia almoçar em restaurante assim, aí falou assim, não, ó, vocês têm que levar um lanche, que eu não tenho lugar para comprar nada, não, vocês vão ter que ficar no meio do mato. Já gostei disso, vou ter que ficar o dia inteiro no meio do mato. Aí fui. Aí, quando termina o curso, a Fernanda convida, fala assim, e aí fala que uma mulher, né, me convidou, uma mulher, não que os outros também, mas isso foi muito importante para eu até continuar a ficar no banco. Aí, olha, quem quiser participar, olha, Luciane, se quiser, vai lá participar do grupo, a gente tem reunião toda semana. Aí eu falei assim, não, mas eu não sou. E na época o grupo ainda era muita gente só da UFMG, e eu não era da UFMG, eu formei na família. Não, o grupo ele é de várias instituições, não tem nada disso não, todo mundo pode ir. Aí fui, não conhecia ninguém no grupo, no Guano, assim, além do povo que tinha me dado as aulas e tudo, hoje eu tenho um contato maior, e aí comecei a participar das reuniões. Acho que após 3 ou 4 reuniões, um mês de estar participando do grupo, ela fez uma saída de campo do país. Lorena conhece muito bem, né, Lorena? Que é aqui da região, a Aira talvez também deve conhecer. E aí, quando eu fui para Pains e conheci as cavernas lá e vi a turma, eu falei assim, gente, é isso que eu quero para mim. Porque eu já fazia um trabalho, né, minha área de trabalho é na área da saúde pública, e eu lembro dos membros do Guano falava, gente, aqui a gente tem pessoal que vai para o lado da pesquisa, tem pessoas que trabalham com a espeleologia, mas, além de tudo, tem um povo doido, que é um grupo que vai lá, que entra na caverna, que se tornou amigos, que depois você vai buscar conhecimento, no final você vai sentar no lugar, vai conversar e vai trocar informação, conhecimento, um traz um conhecimento de um lado, outro de outro, troca de conhecimento, e isso a gente cresce. Aí, assim, e além de tudo, a gente que vive nessa correria doida dessa sociedade nossa, a caverna é um lugar que me fez sentir paz, né? De voltar lá para as minhas origens. Isso naquele momento. Aí foi acolhida, foi o povo, eu falo o povo tocando violão, e aí o conhecimento de um tanto de gente. Eu falei assim, é aqui que eu quero ficar. E aí, eu, assim, no alto da Serra de Pimenta, o povo parou lá, depois do dia inteiro atrás de uma caverna, não tinha conseguido. E, assim, tem altas histórias com a Érica, que foi com quem eu comecei também, para poder estar, né, nós duas fizemos uma viagem muito maluca, mas, assim, tanto ficou que a gente está aí até hoje. E aí eu falei assim, não, a espeleologia é o que eu quero. No decorrer desses anos todos, assim, como eu trabalho em outra coisa, aí ainda continuei estudando, então, assim, fui fazer minha especialização, depois o mestrado, então a gente vai entrando e saindo,
E de uns tempos mais para cá, eu comecei a ficar um pouco mais presente, né, com as atividades do Guano, tentar contribuir, devolver para eles o que eu recebi. Porque eu falo assim, foi um lugar que eu posso dizer que existia a Elessiânia de antes, espeleologia, e a Elessiânia hoje, espeleologia. É uma mulher completamente diferenciada. E é isso, né? Um espaço que a gente busca, busca conhecimento, agrega valores, e para mim, como eu digo, é filosofia de vida, não tem como não. Entrar numa caverna, aquela ali me ensina para o resto da vida. Em todo lugar que eu vou, eu prego ao evangelho da esferiologia, que eu falo que todo mundo tem que entrar numa caverna e conhecer a esferiologia. É isso, gente. Seguindo, então, e compartilhando o sentimento aí da Elê, realmente, cavernas, justamente, a gente está num mundo tão digital, e a caverna é um mundo que se desconecta desse mundo digital. E naquele momento ali, você está íntegro ali, sabe? Íntegro mesmo, porque você está completamente desconectado da superfície. E ali, você sente naquele espaço, todo mundo está na mesma situação, né? A caverna tem esse poder de igualar-se todo mundo, porque ali todo mundo se ajuda, afinal, todo mundo numa situação de risco, ao mesmo tempo todo mundo compartilhando uma beleza completamente diferente, e a qualquer momento você pode descobrir algo novo. Então, essa sensação da descoberta, realmente, ela brilha os olhos, né? Ela resgata esse instinto nosso de ser humano, que é de descobrir. Então, assim, diante disso, e também diante da minha formação, né, que é geologia, caverna, eu estou dentro da rocha, né, que é o lugar melhor para estudar na minha situação, né? Então, eu fiz geologia em Ouro Preto, na Universidade Federal de Ouro Preto, no berço da espeleologia, né? Sociedade de Discussões Espeleológicas faz um curso de introdução semestralmente. Então, assim, todo calouro entra, ele já é incentivado a fazer esse curso. E na época, né, eu não sei como é, a divulgação hoje deve estar digital mais, mas na época era cartazes, né, nos murais, então aquela foto mais chamativa de alguma caverna. Então, naturalmente, por curiosidade, você fala assim, não, tem que conhecer esse lugar. Então, semestralmente tem esse curso, e até pegando um pouco da fala da Aira, né, que ela falou que a primeira caverna dela foi um buraco, assim, e que a primeira vez não despertou uma paixão, né? E é justamente esse potencial dos grupos de espeleologia, gente, o potencial que tem de acender a chama na espeleologia, e uma pessoa que jamais pensou que ia entrar numa caverna. E, normalmente, né, quem começa, assim, com um trabalho mais de consultoria, realmente, às vezes pega uma feição, né, ou algo menor, não que não seja menos importante, mas não tem aquela beleza cênica, igual, por exemplo, uma Gruta do Tamboril. Então, eu tive essa oportunidade, né, de ser batizada pela ECE, e aí comecei como aspirante mesmo, o batizado foi na Gruta Morena, em Codesburgo, uma caverna de mais de 4 quilômetros, né, então, assim, à primeira vista eu já falei, uau, esse é um outro mundo, eu tenho que desbravar mais. E aí comecei a me envolver nos eventos, nas pesquisas. A ECE é uma instituição, né, uma entidade sem fins lucrativos que trabalha com vários projetos, então tem uma diretoria, tem toda uma organização, né? E aí, começando a me envolver, eu entrei para a diretoria, fui tesoureira, inclusive eu organizei junto com o Guano Espelho o Encontro Mineiro de Espeleologia lá em Ouro Preto. Em 2015 fui presidente da ECE, junto com toda a turma, a gente começou projetos, inclusive Bitpoca começou nesse tempo também, e eu costumo falar que a ECE foi uma universidade para mim, assim como a UFOP, e às vezes, hoje em dia, tem aprendizados que eu aprendi na ECE e não aprendi na UFOP, que é justamente esse trabalho em equipe, sabe, é impressionante o trabalho em equipe que você ganha, né, a caverna é um trabalho conjunto, assim como as caverneiras, tudo que a gente está fazendo aqui, a gente depende do todo, né, de todo mundo que está colaborando. E aí, a partir dessa formação aí que eu tive na espeleologia em grupo, né, até hoje eu continuo à distância, né, hoje em dia eu moro em Conceição do Mato Dentro, trabalho nessa área de licenciamento e ainda continuo contribuindo da forma que dá, né. Hoje em dia também eu estou desenvolvendo um trabalho voluntário numa cidade aqui, Congonhas do Norte, que a espeleologia aqui nessa região de Espinhaço ainda é uma ciência muito nova, as pessoas sabem da existência das cavernas, mas ainda não conhece muito, espeleólogo aqui é uma novidade, sabe, esse termo, espeleologia, espeleólogo. Então, eu ainda fortaleço muito esse espírito buscando, né, acender essa chama também aqui na região, assim como eu tive a oportunidade lá em Ouro Preto. É isso, obrigada. Complementando, assim, um pouco da fala da Lorena,
e dar um pouco de equilíbrio. Enquanto a experiência da Aira e da Elê, assim, não foram tão legais, a minha já foi, sabe? Eu fui para a Caverna Marabá, na Serra Pelada. E aí, quando eu lembro que a gente começou a subir a serra, e aí o Bruno, ele me questionou: Brenda, onde é que você acha que possa estar a caverna? E assim, eu olhava, só via rocha, só via mato, eu não via mais nada. Ele: Brenda, lembra dos princípios do curso que a gente deu de introdução à espeleologia e tudo mais. Aí fui começar a relacionar. Aí ele falou assim: Brenda, você está em cima do teto da caverna. Aí lá vai a gente descer, abrir a entrada da caverna para poder entrar. Gente, você não tem noção tanto de morcego que saiu. E aí a gente foi, olhou alguns salões e tudo. Aí ele pediu para desligar a minha lanterna, eu desliguei. Ele falou assim: bem-vindo ao escuro absoluto. E aí foi daquilo dali, eu falei assim: é aqui que eu tô, é aqui que eu vou ficar. Aí desde essa minha primeira experiência eu não quis mais sair. Ah, eu mesma, antes só tinha visitado cavernas turísticas. Eu fui conhecer a minha primeira caverna com Gregel, fez um ano essa semana. E aí a gente foi no Morro da Pedreira, o famoso. E a primeira caverna foi um buraquinho, mas foi justamente o que me fez gostar de caverna, foi saber que eu entrei naquele buraquinho e quando olhou era assim, enorme, enorme. E o Morro da Pedreira é cheio dessas coisas assim, você olha e você fala, mas aí não cabe nem meu pé, duvido que tem uma caverna aí. Deu um buraco de cobra. Aí não, aí quando você chega lá é uma caverna linda, 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 linda. Então, para mim o buraquinho foi o que mais me conquistou assim, não me leva para caverna grande não, que eu não vou achar legal. Tem que ser aquelas que a gente tem que arrastar e sofrer. Ô, Letícia, mas aí você tem que arrastar e achar uma coisa grande lá dentro, né? Tem que compensar. E é uma coisa que encanta mesmo, a dificuldade de acesso e, de repente, no final daquele condutinho, você se espremeu, se arrastou e tem aquela beleza maravilhosa, realmente encanta. A Lorena também falou disso, que é mágico, né? É quando tem o rastejo e essas dificuldades, é mais gratificante ainda, né? Não, e assim, é muito interessante, porque como alguém já falou, uma caverna, por mais que a gente volte nela várias vezes, a gente nunca vai ver as mesmas coisas, né? Então, assim, sempre vai enxergar de uma forma diferenciada. E essa dificuldade, eu lembro assim, por exemplo, em Pains, aí tinha logo no meu início, eu tinha medo de entrar em uns buracos assim, gente, mas eu vou lá, eu vou achar o quê? Será que vale a pena eu entrar nesse buraco? Aí eu ia, e chegava lá, eu via um salão que valia a pena, vai lá. Ou então eu falei assim, gente, não tem nada, mas valeu a pena de ir nesse retorno. E aí eu comecei a fazer avaliações, aí por isso que eu falo que é filosofia de vida. Às vezes a gente desiste de fazer certas coisas, porque você vai, não vou lá não, naquele buraquinho não tem nada lá não. E quando você chega, tem um presentão lá pra gente, que são as cavernas, né? Tipo, quem conhece Morena, que tem os salões das raridades que a gente visita, que você tem que sofrer para poder chegar. Então, assim, a astrologia não tem como da gente não trazer isso para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Né? Cada coisa que eu passo, assim, eu assim, não, quando eu lembro da astrologia, de cada adulto que eu entro, conhecer o Petá para mim, e algumas cavernas do Petá, principalmente, foi a Casa de Pedra, não tem. Quando a gente anda o dia inteiro, né, dentro d'água, aí naquele e eu não sei nadar, e aí o povo te ajuda, a questão da coletividade, um dando suporte para o outro, e aí quando você chega no final do dia, cansado, mas vê aquela maravilha, aquela boca maravilhosa, com uma cachoeira maravilhosa na sua frente, e aí, assim, as próprias cavernas do Peruaçu, né, que só pode dizer quem esteve lá. Então, assim, a gente que vai para apreciar a natureza e começa a perceber nesse ambiente cavernícola, que a gente é só um pedacinho, né, uma formiguinha diante dessa amplitude de universo, a gente começa a ter um olhar diferenciado para essa humanidade na qual a gente vive. Então, assim, para mim, de uma
de uma experiência de contato com as pessoas, de afinidade, de saber que tem dificuldade, sim, e as dificuldades que vão fazer a gente crescer, mas eu acho que é nisso. E isso perpassa também pelo lado nosso, da nossa temática, que é do gênero, né? Bruna, você que vai fazer o direcionamento ou eu faço as próximas perguntas? Pode fazer. Eu faço as perguntas que o pessoal mandar no bate-papo do Então YouTube tá bom. no final. Pode direcionar. E qual é a reação das pessoas ao saberem que vocês são mulheres espeleólogas? Tipo, já causou alguma estranheza? O povo fica tipo, nossa, que essa mulher tá se enfiando nesse buraco aí? Podem começar, assim, quem... Ordem alfabética? Acho que é o prático, né? Aí a gente se ajuda para não falar todo mundo ao mesmo tempo. Bom, primeiro que quando a gente fala que é espeleólogo, que estuda caverna, na maioria das vezes o pessoal, o que é isso? Mas o que você faz? Né? Que é uma explicação, aí você tem que explicar por que a gente estuda caverna, por que existe esse tipo de estudo, e aí tem que explicar o que é espeleologia e tal. Em relação a ser mulher e espeleóloga, ninguém nunca me fala assim especificamente, não. Né? Ah, você é mulher espeleóloga, por quê e tal. Mas já teve, assim, um certo preconceito, alguma coisa do tipo, em relação, tipo assim, mas você vai sozinha com tanto de homens? Né? Tipo, como se fosse perigoso. Ou então, dependendo do trabalho que você está fazendo, aí tem uma mulher lá de macacão, a gente, né, no caso. A mulher lá de macacão, aí você vê as pessoas, né, principalmente em mineração, o pessoal fica olhando assim, meio estranho. Mas nunca rolou um preconceito, assim, claro em relação a isso, nunca teve nenhuma situação assim. Mas é muito na dúvida do que é, do que faz, como que funciona. E aí tem que explicar. Agora, Brenda. Pegando um pouco assim um ganchinho do que a Área falou, realmente, a primeira coisa que questiona o que é espeleologia. Aí quando vê a gente paramentrada para ir para campo, aí que causa mais estranheza ainda. Só que no caso, muita gente acha estranho. Algumas pessoas assim associam uma atividade assim muito masculina, aí acabam que achando por achar que essa atividade é muito masculina, de que a mulher ela não pode fazer. E quando ela faz, ele vincula a sexualidade da mulher. Torna-se algo assim a ser questionado. Já, assim, comigo já ocorreu, sim, no trabalho, ou em atividades de campo, seja de pesquisa, ou de ensino na faculdade, as pessoas questionarem isso, porque, não, mas essa atividade é para homem. Aí questionando no meu tamanho, né, que tem 1,60, bem baixinho. Sabe, assim, não ter um aporte físico como não de um homem para suportar essas atividades ou algo do tipo. E aí eu acho que é legal, sim, o debate ele tem que existir e a gente falar não somente sobre a ciência, mas também sobre o espaço da mulher em qualquer âmbito. Bom, sou eu, né? Então, compartilho literalmente do... o que você faz isso aí? Espeleologia. Espelho o quê? Espelho o quê? Aí você tem que... sempre você vai receber essa pergunta. Aí eu tenho os meninos que às vezes eles fazem brincadeira e realmente a espeleologia ela é vista de várias formas. Eu tenho, por exemplo, o ambiente familiar, o meu ambiente de trabalho e pessoas novas que eu vou agregando nos espaços por onde eu ando. Então, assim, na minha família, no início, eles acharam que era doida, né? Normal. Todo mundo é doido,
a avó acha que você vai morrer, que você não vai voltar, o menino tem bicho lá, não. Ah, como assim? A cobra não vai te pegar, não? No ambiente do trabalho, com relação de ser mulher, ou até mesmo, eu nunca tive esse questionamento, até porque o espaço que eu trabalho é um espaço muito diversificado, é um espaço que é muito democrático, então as pessoas têm uma visão mais ampla no ambiente acadêmico também, então não nunca fui questionada de exercer espeleologia por ser mulher, em nenhum dos espaços que eu transito. E aí tem as crianças, né, que não tem como, que a gente vira os super-heróis delas. Então, minhas sobrinhas, eu virei a super-heroína delas, porque todo mundo quer ser caverneira, todo mundo quer vestir ali, quando eles veem a gente com a roupa da espeleologia, quer saber, as crianças que estão no entorno, elas querem saber o que é aquilo ali. Então, assim, o adulto já vem com um olhar questionador de preconceito. A criança está totalmente aberta para o novo, e eles querem saber, alguns têm medo. Então, assim, essa independe se é mulher ou não é, né? Acho que vai ser essa construção que a gente vai fazer mesmo, e eu tenho procurado fazer isso muito no meu entorno, com as crianças que estão no meu entorno, justamente nesse sentido. Eu acho que é isso mesmo, é uma experiência muito legal. Eu compartilho também da percepção aí da Leciane também. Na maioria das vezes, o questionamento é mais com relação ao nome, né? Espeleóloga. Meu Deus, o que é isso? E a primeira vez, na verdade, que eu comecei a entrar para esse mundo subterrâneo, que eu fui compartilhar em casa, né, no meu ambiente familiar, na reação da minha mãe foi: o que você está caçando nesses buracos? Não entendia mesmo, assim. Né? Assim, no ambiente familiar, normalmente tem essa reação, que é algo muito novo, né? E não imagina que existe esse tanto de ramo que a espeleologia existe, desde o hobby, a pesquisa e o profissional. Você pode atuar em várias áreas, né? Afinal, várias disciplinas, né? Biologia, geologia, arqueologia, paleontologia e por aí vai. E com relação à questão de eu ser mulher, eu também eu tive a sorte, né, de na minha trajetória não ter esse questionamento. Eu tive mais o questionamento com relação à profissão mesmo, né? O que você está escolhendo, né? Como que você vai desenvolver nessa área? Foi mais relacionado a isso mesmo. E teve alguma vez, assim, que vocês se sentiram serem desencorajadas dessa profissão, assim, também mais voltado na parte de ser mulher, tipo, falar, ah, não, mas você é mais delicada, tipo, alguém já abordou você dessa forma? Olha, eu nunca fui abordada dessa forma, não. Mas eu já vi, tipo, pessoas falando, tipo assim, sei lá, tipo, numa entrevista, alguma coisa assim, mas será que ela vai dar conta? É para prospecção, é mulher, vai ser mais difícil, ou tem um rostinho muito delicado, ela é muito delicadinha, será que ela vai dar conta de ir para uma prospecção? E nesse sentido, realmente, eu já vi acontecer. Mas acabou que, no final das contas, foi contratada e deu conta do serviço, está dando até hoje. Arrasou. É só uma coisa que eu esqueci de perguntar, e se em algum momento vocês chegaram a acreditar nesses comentários, né? Porque também é importante saber no interior mesmo. Ô, Letícia, eu não sei se é só para mim, mas o seu áudio está falhando. Eu não consegui entender direito. Aqui também, Letícia, deu uma falhadinha. Tá melhor agora? Melhorou. Se em algum momento se teve esses comentários perguntando sobre a forma que você atua na área, as coisas do tipo, se vocês chegaram a acreditar nesses comentários maldosos, por assim dizer. Eu não. Jamais. Brenda, pode continuar.
Olha, eu já sofri por ser mulher já. Já aconteceu de falar para mim, tu não vai conseguir desenvolver o campo porque tu é mulher não sabe andar sozinha no mato, mulher leva muita coisa desnecessária na mochila, olha esse peso. Tu tem a carinha, assim, muito delicada, tu é muito... Só anda arrumadinho, o que tu quer no meio do mato com um facão na cintura, sabe? Para que tu quer trabalhar com prospecção? Tu pode muito bem. Aí, como eu desenvolvo pesquisa com microbiologia, aí a pessoa já logo associa, né? Mulher, delicadeza, vidraria, laboratório, jalequim, pronto. Fica lá na tua caixinha. Aí chega a mesma mulher que trabalha no laboratório, vai para o campo com o facão na cintura. A mesma mulher. Mas não, por que tu... Já aconteceu tipo assim, de pessoas bem próximas falarem assim para mim, fica no teu laboratório. Para que tu quer trabalhar com prospecção? Tu não tem necessidade disso. Teu lugar é na pesquisa, teu lugar não é no campo. E eu sempre digo que o lugar da mulher é onde ela quiser. Seja no campo, seja no laboratório, seja na academia, seja em qualquer lugar. A mulher ela pode ocupar o espaço que ela quiser. Então, às vezes esses comentários entristecem a gente? Sim, entristece. Mas a gente levanta a cabeça e toca o barco. Ele? Eu não vou falar enquanto profissional, né? Como eu disse, eu não atuo na área da espeleologia, né? Mas enquanto profissional no geral, a gente sempre identifica esse tipo de comentário em qualquer área que as pessoas, infelizmente, faz parte do ser humano, né, gente? E com o tempo a gente vai identificando isso. É de olhar para algo, é aquilo, a gente entra num duto de uma caverna e não dá o real valor que esse duto pode ter. Então, olhar para uma mulher, muitas das vezes, e achar que ela não tem a capacidade que ela tem para desenvolver um trabalho, ou seja ele qualquer que for, isso, na verdade, só fala mais daquele que está dizendo isso do que daquela pessoa que ele acha que não tem capacidade de fazer isso. Então, assim, o que a gente precisa de acreditar é na competência e na capacidade da gente. Porque a partir do momento que o outro te fala, se você se conhece, qualquer coisa que a pessoa vai te falar, isso vai bater e vai voltar, isso não depende, né? Então, assim, na área, na questão do campo recreativo, nunca atuo. Falo que é muito bacana, porque a nossa o Guana muito família, é família, a gente se une, então vai se ajudando. Então, assim, com relação, nessa questão da recreação, não tem como dizer. Agora, eu acredito que, né, quem é da área, da profissão, aí, se eu sair da recreação e for falar da minha profissão, que é outra, a gente vai identificar, e aí a gente percebe que não é específico da espeleologia, é de uma sociedade que tem uma forma de funcionar com esses embasamentos aí machistas, preconceituosos, e que a gente precisa desconstruir esse tipo de coisa. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos fortalecer, enquanto indivíduos, enquanto mulher, a gente se conhecer, a gente saber qual a capacidade que cada uma tem. Porque uma vez que eu me fortaleço, aquilo que o outro me trouxer não vai me atingir, eu vou colaborar com as demais que estão no meu entorno e a gente vai começar a fazer modificação. Eu acho que é essa contribuição que eu tenho que fazer. E até complementando, quando eu falo que, né, durante minha trajetória eu não percebi, eu não tive a percepção de ter alguma mudança de tratamento por eu ser mulher, é porque eu visto a armadura mesmo, sabe? E, assim, eu acho que isso que é importante, né? A gente se ver como ser humano, independente se for mulher ou homem, a gente saber da nossa capacidade e que isso independe do nosso gênero. A gente sabe o que a gente é capaz, a gente tem nosso conhecimento, a gente sabe nossos limites e é reconhecer a habilidade de cada um e somar, né? Eu acho mais importante é somar. Então, é nesse sentido, assim, que eu mais... durante minha trajetória, eu não me deparei com isso, talvez em algum momento eu percebi que a minha fala não era tão escutada, né? Isso já no ambiente profissional, mas pelo fato dela não ser tão escutada quanto a de um homem, eu não deixei de falar. Eu falei da mesma forma e uma hora eu fui ouvida. Isso é ruim, né? Às vezes você pensar assim, nossa, a gente tem que falar mais, a gente tem que mostrar mais, a gente tem que mostrar que a gente entra dentro da caverna, que a gente
encara todos esses desafios que a Brenda falou, com o facão na mão, abre mato, vai embora, mais do que um homem. Mas isso é uma realidade que eu acredito muito que está em transição, né? As mulheres também estão se transformando, estão se permitindo a trabalhar numa caverna, a trabalhar numa mineração, a trabalhar num ambiente de campo. Ela também está se permitindo a transitar todos esses ambientes, né? E a gente tem que lutar por esse espaço e acreditar que o lugar é onde a gente quiser, né? Que é muito colocando o que a Brenda falou. E nesse sentido mesmo, não deixar isso nos impactar, sabe? Acreditar no que a gente é capaz e ir em frente, né? A habilidade do outro, para somar sempre. Sim, gente, é isso mesmo. É isso que eu tinha. A gente pode fazer o que a gente quiser. E não nos abalaremos. E agora, puxando mais para uma parte do grupo, como é a relação de vocês com os colegas espeleólogos? Tipo, o grupo, às vezes, é comum ter uma piadinha machista, uma divisão de trabalho que vocês achem meio sexista, ou, infelizmente, até mesmo assédio. Deu para ouvir tudo certinho, gente? Tá falhando um pouquinho, mas deu para entender. Bom, eu não participo de grupo, né? A minha experiência foi toda na consultoria, mas eu nunca passei por nada no sentido de machismo, não. Então, todo mundo se ajuda sempre. Os homens sempre foram cavalheiros de, sei lá, às vezes a gente tem que levar muita água, que é o maior peso, no meu caso, assim, era água. E aí, às vezes, um ou outro se oferecia até mesmo para carregar e tal, mas, na minha opinião, no sentido de cavalheirismo. Nunca enxerguei isso como machismo. Você não vai dar conta de carregar a sua mochila, porque eu daria conta, mas já que você quer levar, por favor, leve. Inclusive, eu acho até uma coisa legal, né? Por exemplo, tem que abrir a picada. Beleza, eu posso abrir, mas a gente tem que entender também que existem limitações e que, em algumas situações, realmente, um homem ele vai ser mais forte ou vai ter mais jeito para alguma coisa do que a gente que é mulher. Então, eu acho que é igual a Lorena falou, é questão de entender os limites de cada um, entender, né, que cada um tem a sua habilidade, tem o seu lado, né, de se dar melhor com alguma coisa ou com outra, e aí todo mundo acaba se ajudando, acrescentando, e fica bom para todo mundo, né? Eu acho que o negócio é ir por esse lado mesmo, que dá certo para mulher, dá certo para homem, dá certo para todo mundo. Já com a questão voltada para grupo, eu não tenho muita relação com o grupo, porque infelizmente o GN está inativo aqui no Pará. Mas, assim, quanto a atividades de campo como um todo, vamos falar assim, já passei piadinha machista, já passei por assédio, sabe? E também, principalmente quando a gente está em campo, assim, que a gente tem que acampar, por exemplo, aí sempre rola aquela atividade assim, os meninos vão ficar com a parte mais braçal da atividade, e à noite, o almoço, o lanche, as meninas que vão limpar, as meninas que vão organizar. Por que os meninos também não fazem as mesmas coisas que as meninas, sabem? Por questão de assédio, muitas das vezes por ser a única mulher da equipe, e subjugarem, sabe? Por ser mulher, ou porque eles estão há mais tempo, têm experiência na área, de que eles podem e a mulher não. Aí chegar na atividade, eles querem tomar a frente, e às vezes a gente tem até razão sobre determinada situação, aí a gente acaba não sendo escutada, sendo ouvida, e vai gerando certos desconfortos. Quanto a campos em áreas remotas, acho que foi a pergunta que a Letícia fez, se a galera foi para o bar e alguém na cidade resolveu passar por limites, né, Charlatana colega? Confere, Letícia?
Bom, essa ia ser a próxima pergunta, mas pode falar. É sobre suporte durante os campos em área remota, para a galera que está em casa. Já recebi um suporte, mas, assim, um pouco parecido com a área, mas, assim, no intuito de dividir, não ficar pesado para ninguém, até para ninguém não passar mal durante a atividade ou ter outros tipos de problema. E já aconteceu, assim, a galera ir pro bar e aquela bebedeira, aí mistura com a brincadeira de galantear, e às vezes a mulher dizer não, e aí o cara passar o resto da atividade com raiva e até mesmo jogando outro tipo de piadinha, porque a mulher disse não. Então, a título de grupo, né, minha vez, como eu disse, acho que o Guana, a gente está fora da curva, muito fora da curva, porque a divisão é muito tranquila. A relação nossa, homens e mulheres, é muito, muito, muito horizontalizada. Até a construção o nascimento das caverneiras, a gente não pode dizer que, embora a gente tenha assumido, mas nasceu a partir de um diálogo com os meninos do grupo, né? Do entendimento de saber que era necessário conversar sobre isso. Em campo, o que é feita a distribuição não tem nada a ver com gênero, mas por especialidade de cada um. Cada um tem uma facilidade com determinada área, ou é especialista em determinada área, e cada um vai assumir ali de acordo com as suas experiências, com o seu conhecimento. Então, assim, é isso que deve ser feito, né, no processo de construção e até mesmo de modificação, às vezes, de uma realidade. E no sentido de que a ajuda é mútua, né? Assim como alguém carrega a minha mochila em algum momento que eu estou mais pesada, eu carrego a mochila dos meninos também, a gente coloca o lanche tudo numa mochila só, fulano, vou carregar até tal ponto, essa aí a gente divide, então, assim, em trabalhos de campo a gente não tem essa dificuldade, é uma forma, os cursos de nivelamento são feitos justamente para colocar todos os membros, equiparar o conhecimento de todos os membros. Quem não participa, na maioria das vezes, é por causa de outras demandas e outras dificuldades, mas não nada a ver com separação sexista, né, de gênero, a gente não temos nada em relação a isso. Então, eu falo que eu caí no lugar certo, com o grupo certo, e a gente só tem que espalhar essa sementinha para outros lugares. E muitas das vezes é uma pena, né, porque a gente vê que é diferenciado no grupo, no Guano, por exemplo, que em outros grupos que, quando foi aplicada, a Patrícia, por exemplo, ficou uma enquete, a gente identificou, a gente achava que a questão do machismo, de algumas atitudes ou ações seriam relatadas mais na área da profissão, e aí a gente identificou que era mais no grupo, com as respostas nos grupos de pedagogias. Então, talvez seja porque quem respondeu também, seja a maior parte que estava no grupo, ou ainda as pessoas se perceberam nesse grupo. Então, uma vez que o grupo, quando a gente fala de grupo, a gente tem que entender que cada pessoa com um conhecimento diferenciado, mas o conhecimento dela vai somar com os demais, é uma relação horizontal, né? De igualdade. Então, a gente espera que isso aconteça em todos os grupos. Mas também não é possível pensar que nós vivemos numa sociedade que é estruturada por atitudes machistas, que faz parte da estrutura. Não estou de acordo com isso, não é isso, não. Estou dizendo que as pessoas, elas estão no grupo de psicologia, mas vêm com outras formações, social, da família, de espaços que elas frequentam, religiosos, e isso vai impactar na forma de atuar desse sujeito nesses espaços. Então, o que a gente precisa começar a fazer é conversar e reconhecer que existe esse machismo, que existe. O primeiro passo é reconhecer que existe. Uma vez que a gente reconhece que existe atitudes que são aí, que fazem parte da estrutura, a gente começa a despertar e começa a incomodar. Esse incômodo vai fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Vamos sentar e vamos conversar? Porque é histórico, né, gente? É secular, aí, é milenar. A gente não vai conseguir fazer essa modificação de um dia para o outro. Então, é um diálogo constante,
e a gente percebe que tem muitos homens que estão dispostos a esse diálogo. Exemplo disso é a conversa que nós fizemos na roda no mês passado, né? Foi muito bacana, uma construção, a gente achou que foram poucos, mas não foram poucos, são pessoas que tiveram consistência e que vai começar a fazer modificação conversando com seus colegas. É dessa coisa de não tratar no grupo, sexualizar a mulher só porque ela está ali, das piadinhas, porque até então fazia parte do processo, mas hoje não faz mais, não cabe mais esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar e reconhecer que existe. Uma vez identificado, vamos pensar junto, e aí não é de cima para baixo, não é vertical, é de forma horizontalizada, como que nós, mulheres e homens, podemos fazer essa desconstrução. Né? Acho que é isso. Sim, compartilhando aí da fala dele, a chave é o diálogo, né? Com certeza. E eu acho que principalmente é cada um reconhecer seu limite e reconhecer a habilidade do outro. E fazer esse trabalho em equipe, né? Que em equipe a gente alcança tudo que a gente quer, né? Assim, todo mundo somando esforços é o caminho. E respondendo a pergunta, na SCE, durante minha trajetória, lá na SCE, assim, em relação à organização do grupo, à diretoria, é muito um retorno com relação a essa dedicação, né? Eu cheguei lá, é muito esquema, assim, de universidade, né? Por estar muito vinculado à universidade, você chega um calouro, né? Fazendo uma analogia. Então, eu cheguei lá, bichão, não sabia nada de caverna, né? Estava aprendendo ainda. Então, você começa dedicando mesmo ao espaço físico, a fazer aqueles trabalhos básicos mesmo, né? Porque você ainda está no início de uma trajetória. E à medida que você vai assumindo responsabilidade ali, você vai assumindo liderança. Então, é muito em resposta à sua dedicação e desempenho. E espaço tanto para homem quanto mulher, né? Tanto que quando eu fui presidente, tanto homem quanto mulher me encorajaram. Porque eu tinha acabado de sair de um ano de tesouraria, tipo assim, não, de novo, gente, será que... Porque essa parte de diretoria é muito bom, é muito gratificante, mas é muito institucional, assim, né? Tem essa parte institucional, que você sai um pouco da parte da pesquisa, da ciência, não sei se aqui alguém que está mais na liderança já tenha vivido dessa experiência também. Você sai um pouco da mão na massa e vai para o político um pouco, sabe? Você tem que conseguir recursos para os projetos, você tem que conseguir patrocínio para evento, então você tem que fazer várias reuniões mesmo, sabe? E então, quando eu saí de um ano de tesouraria, né, e peguei o segundo ano de presidência, eu pensei muito, e teve tantos homens quanto mulheres me encorajando, falando assim, não vai, né, você está dedicando há tanto tempo, acho que você vai deixar um legado. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar muito nesse sentido mesmo, né, do diálogo e de dedicar e reconhecer a habilidade de cada um. Bom, agora é sobre vida conjugal. Se alguma de vocês já enfrentou problemas na relação por causa da atuação da espeleologia, e se vocês chegaram a enfrentar esses problemas, vocês acham que é por causa da profissão em si, muito para campo, ou se é porque você é uma mulher que faz espeleologia? Oi. Falhou seu áudio. Ai, meu Deus. Eu vou repetir. Vocês conseguiram entender a pergunta? Deu para entender, sim. Mas eu não sei se o pessoal entendeu. Vocês querem que então repita, não? Então vai lá, Aira. Tá, vou repetir. A pergunta é com relação às relações conjugais. Se vocês chegaram a enfrentar problemas por conta da sua atividade na espeleologia, né, dentro dessas relações, e se vocês chegaram, vocês já avaliaram se isso foi por conta da própria espeleologia em si, ou se é pelo fato de você ser uma mulher inserida nessa profissão? O finalzinho, se foi pelo fato da própria espeleologia ou por a gente ser mulher na profissão, né? Então, já
Já sim, inclusive era um problema muito grande no relacionamento, mas por questão de ciúmes, e não era especificamente por ser espeleóloga, era pelos colegas de trabalho, porque a gente sabe que na maioria, né, pelo menos no círculo, né, que eu estava, eram muitos homens e menos mulheres. Então, a questão de ir para campo com uma cambada de homem, que não sei o quê, você vai sozinha, aí você está namorando, ou você é casado e tal. E aí tinha, sim, tinha ciúmes, dificultava a vida, realmente essa parte aí a gente passa assim, mas não aceito mais, nunca mais. Se precisar agora, eu mando tomar no cu. Mas eu vou para o campo, eu vou fazer o que eu tô afim e foda-se. Então... E eu acho que toda mulher tem que se impor mesmo. A gente tá afim de ir, não é porque tá cheio de homem que você vai fazer alguma merda ou que você vai deixar de ser fiel ou qualquer outra coisa do tipo. Não é. A pessoa, se tá com você, tem que confiar em você, independente do lugar que você tá. Então, essa é a minha opinião e é o que eu acho, é o que eu levo para a vida. E, inclusive, eu acho que todas nós devemos levar isso para a vida e não deixar de fazer o que tem vontade por causa do ambiente ou porque a pessoa não confia em você o suficiente para acreditar e para saber que você está lá porque você tem que estar, porque você quer estar. Então, minha opinião é essa. Vai, Brenda. Ai, falar de vida conjugal é tão complicado, mas sim, eu já passei por isso. Foi um dos motivos de eu ter acabado com o casamento, foi vida conjugal por ser espeleóloga. Não me arrependo de ter saído dessa relação nem um pouco, nem um pouco. A pessoa não me faz falta. E eu acredito muito que antes da gente amar alguém, a gente tem que ter amor próprio. E era uma das raivas que a pessoa ela tinha, porque além de desenvolver uma atividade que ainda é vista muito no meio masculino, ele questionava muito, tipo assim, o fato de que, mas tu é a única mulher que vai para esse campo, como é que eu vou ficar casado com uma mulher que vai ficar 15, 30 dias no meio do mato com um monte de homem, sendo que só tem tudo de mulher? E é igual a Aira falou, tem que confiar na mulher independente de onde ela esteja. O que vai muito é o do caráter da pessoa. Sabe? Quando a pessoa ela quer fazer alguma coisa, ela vai fazer na tua frente, na tua frente, onde ela quiser. Ela pega e vai fazer. Não tem esse negócio, não. Sabe? E eu não me arrependo de ter escolhido a astrologia, não ter escolhido a pessoa. E eu quero mais que ela pegue um foguete e ela se exploda, porque eu não tô nem aí, sabe? E eu sou apaixonada pelo meu casamento com a astrologia. Eu amo essa ciência, é uma coisa que eu levo pra minha vida. E eu, tipo assim, se for pra mim ficar com uma pessoa e ela não aceitar o meu trabalho, não aceitar a minha profissão, ela não aceitar aquilo que eu estudo, aquilo que eu pesquiso, aquilo que eu amo, que é a astrologia, eu sinto muito, meu amigo, adeus pra você, porque eu mesmo não vou abandonar minha carreira por causa de homem nenhum. Fora que um dos motivos também de ter acabado o casamento foi porque eu levanto mesmo a bandeira do feminismo e defendo, sim, direitos iguais para as mulheres em todo e qualquer espaço. Acorda, Elê. É o microfone. Aí, são as tecnologias. Então, eu não tenho esse problema, porque o meu primeiro casamento é comigo mesma, gente. Então, de resto, o primeiro relacionamento é comigo mesmo. O restante, né, pessoa, nunca tive. Outras situações vão vir sempre em segundo lugar, porque minha prioridade sou eu. Minha prioridade sou eu. Então, assim, quem quiser se relacionar comigo, vai. E aí eu falo desde relacionamento afetivo até da família, tem que me aceitar e me respeitar do jeito que eu sou. Então, assim, já me conhece, eu sou assim mesmo, e como eu respeito o outro,
esse respeito eu quero que venha da outra parte, né? E é processo de construção, novamente, assim, embora eu não tenha vivido isso, essas relações aí de que o cara questiona o trabalho que a mulher faz, seja na espeleologia ou qualquer outro, de um machismo estruturante que a gente vive na sociedade. Porque eu posso questionar, se for o caso, uma mulher pode questionar o verso também, né? Um lugar que ele trabalha que só tem a mulher. E aí a gente vai estar fazendo a mesma coisa? Não é. Eu acho que não é por esse caminho, esse lado que a gente tem que ter. Então, novamente, se conhecer, saber quais são os nossos propósitos, quais são os nossos objetivos, se colocar. Quando eu falo colocar a gente em primeiro lugar em qualquer situação, não é porque eu vou diminuir o outro, não. É porque uma vez que eu me conheço e eu me respeito, eu vou respeitar qualquer outra pessoa. Então, esse casamento, esse relacionamento, primeiro vai ser eu comigo mesmo. E os outros que vieram, vai vir para poder somar o copo. O copo meio cheio ou meio vazio. É isso. O autoconhecimento, ele é fundamental, né? Eu acho que é primeiro a gente se conhecer para depois se relacionar e conhecer o outro. E até isso é tão importante no momento que você se apresenta, né? Eu sempre me apresento Lorena, geóloga, caverna, capoeira, as coisas que eu amo e que tem que ter espaço para mim, sabe? Uma pessoa que fosse relacionar comigo, ela tem que entender esse espaço, tem que entender que nas férias eu vou querer ir para o Peruaçu, tem que entender que ano que vem, tomara que tenha o congresso, né, que a gente já tenha vencido essa fase que a gente está vencendo, eu vou tirar férias para ir para o Congresso Brasileiro de Espeleologia e para conhecer Terra Ronca, para fazer uma viagem. Então, assim, a espeleologia, ela é minha profissão hoje em dia, mas não é só uma profissão, ela faz parte da minha vida, é meu espaço também, né, meu espaço de lazer. Então, nesse momento de se conhecer, e é exatamente, quando está se conhecendo, é o momento principal para você se apresentar e ser o mais transparente possível e colocar seu espaço para depois, ao longo do relacionamento, você não se perder e de repente falar, uai, cadê a Lorena espeleóloga, sabe? Onde que ela foi parar? E aí, esse ponto eu acho muito importante, né? Você sempre está, como a Elê colocou, se colocando em primeiro lugar e defendendo o seu espaço, né? Seus diversos espaços, né? Que a gente não tem um espaço também só de espeleóloga, a gente tem vários outros espaços, nosso íntimo, que sempre tem que estar defendido e colocado em primeiro lugar. A Aira caiu aqui, mas já voltou. Tá tudo certinho aí, Aira? Certinho. Ah, então tá bom. E é aquela história, né? A sua profissão, a sua carreira nunca vai acordar um dia seguinte e decidir que não quer mais ficar com você, né? Agora é para as mamães. Só para confirmar, tem mãe aqui, né? Tipo, alguma de vocês é mãe? Só para saber. Ah, então tá bom. Maternidade e espeleologia. Vocês já foram julgadas ou repreendidas por vocês estarem atuando nessa área espeleológica que tem seus riscos, sim, e ainda por cima ser mãe? E assim, vocês recebem ajuda paterna quando vocês vão ao campo ou da ai meu Deus, seja a palavra, ou da namorada, enfim, não sei a sexualidade de vocês. Bom, eu sou mãe, tenho 2, né? Tenho um de 5 e uma de 18. Então, eu sempre tive uma certa dificuldade de ir para campo e uma cobrança, eu acho que a cobrança era mais minha do que de outras pessoas. Então, era uma cobrança tipo assim, nossa, eu vou ficar no campo uma semana. E aí, quando a Lara, que é a de 18, né? Aí eu falo assim, nossa, eu vou ter que deixar a Lara com a minha mãe, no caso, durante uma semana, vai sobrecarregar minha mãe e tal. E aí eu sempre acabava evitando esses campos maiores. Então, eu sempre ia muito para campo mais próximo, ou que dava para ir e voltar, ou então um final de semana, em algumas situações assim. E agora, né, com o de 5 anos,
eu ainda tenho essa cobrança interna. Eu acho que toda mãe ela se cobra muito em relação a isso, a presença. A gente sabe que a gente tem o direito, né? Que a gente precisa trabalhar, que é uma coisa que faz bem para a gente, mas a gente pensa sempre nos filhos primeiro, e aí a gente se cobra demais de ficar muito tempo longe. Então, agora, o pai o outro, né, de 5 anos, é o Antônio. O pai dele fica com ele, né? Eu estou começando a voltar para o campo agora, mas também com essa cobrança de campos menores, não dá para ficar um mês, 15 dias, no máximo uma semana, porque é uma cobrança que eu não consigo tirar de mim de jeito nenhum. Mas é isso, aí a gente vai levando, vai fazendo o que dá para fazer no escritório, e quando surgir um campo que atenda, né, as minhas exigências internas aqui, pessoais, aí eu consigo ir e ficar mais tranquila. Passo a bola para a Brenda. Eu não sou mãe, né, mas eu acho um ponto interessante da gente pensar é que, às vezes, o fato de ser mãe ou não, às vezes é levado em consideração quando uma mulher vai ser contratada. Porque muitas das vezes a mulher ela acaba não sendo contratada porque ela é mãe. Aí acha porque, pelo fato de ser mãe, aí pelo fato de ser mulher, ela não pode dar conta do trabalho, ela não vai ter disponibilidade que o homem vai ter. Mas aí tá, esses homens também não são pais? Por que só essa responsabilidade tem que ser levada em consideração as mulheres? Assim como as mulheres têm essa responsabilidade da maternidade, vamos falar assim, os homens também têm a responsabilidade da paternidade. Isso não tem que ser desvinculado ou ser tratado de uma forma de que toda essa pressão tem que ser exercida somente em cima da mulher. Mas isso é toda uma desconstrução social e sistêmica a respeito desse assunto, mas que deve ser levado em conta, principalmente nos espaços profissionais e também acadêmicos, onde muitas das vezes as mulheres não são chamadas para palestrar ou algo do tipo porque tem algum filho pequeno, ou às vezes pela disponibilidade, pela locomoção para chegar no local e tudo mais. Só corroborando, né, não no campo profissional, mas acho que são reflexões que nós precisamos trazer principalmente esse espaço acadêmico. Eu acho que toda profissional que às vezes ela adia a vontade de ser mãe, justamente por causa das dificuldades, às vezes, que ela vai identificar para poder dar sequência nessa carreira. Sabe que o peso, né, da maternidade é muito grande, ainda é colocado sobre a figura feminina, e a gente não pode fugir que esteja dentro dessa estrutura patriarcal, machista, e quando, na verdade, a situação da maternidade e paternidade juntas, né, independente das situações. Também é importante a gente pensar, aí enquanto grupos, espeleologia, a gente tem colegas, por exemplo, e é lógico que é a vontade de cada uma, mas o desejo, mas que a gente sabe que talvez por aquele momento ter uma opção, mas às vezes se tornou mãe, mas não consegue voltar porque tem uma responsabilidade com essa questão né, da criança, às vezes até uma fase menor, a Aira, que é mãe, aí vai saber falar melhor, né, que a demanda muito mais da mãe mesmo, mas assim, aí a gente também, enquanto mulheres que estamos e pensando nisso, como que a gente pode pensar futuramente e contribuir, por exemplo, que esses espaços, que sejam às vezes os encontros, os congressos, que esses espaços possibilitem que essas mulheres que sejam mães e que tenham vontade, o interesse de estar no espaço dos congressos da psicologia, que elas possam estar lá e garantindo que as suas crianças também estejam, né? Eu acho que é algo que a gente precisa de pensar futuramente. Porque aí sim a gente vai começar a construir realmente, desconstruir algo e construir de forma com esse cuidado compartilhado, não retirando dessa mulher que se tornou mãe a possibilidade dela buscar o conhecimento, porque ela está ali, né? O homem também, e partilhando disso, a gente já vê colegas que levam os filhos para os campos, a gente tem Espelho Mirim, é um exemplo, alguma coisa assim, mas como que isso pode ser ampliado, de forma que outros espaços acadêmicos, os espaços, a gente pode começar a conversar e construir. Não é nada muito fácil, né, gente? Porque dizer que vai ser mudado de uma hora para outra, mas é possível, sim. A gente já tem algumas experiências que são experiências que podem dar certo.
E por que não aplicar? Então, assim, acho que é algo que a gente pode construir, e a formação que ela seja conjunta, mãe, filho, família, porque se a gente considera nós aqui, enquanto colegas da psicologia, família, por que também não levar os nossos familiares, né, aquele que quer dar sequência para dentro desse espaço da psicologia? A gente tem exemplos disso, eu acho que é possível, com o tempo aí no decorrer, trabalho de formiguinha, daqui a alguns anos a gente começar a fazer essa construção. E aquela que em algum momento ainda não é, mas se desejar tornar-se mãe, se vê essa dificuldade, essa facilidade, né, uma possibilidade, ela não vai deixar de seguir essa trajetória por causa de, não vou deixar de ser mãe, ou vou ser mãe e vou largar a psicologia, porque vai ver nesse espaço um espaço de cuidado, desse cuidado uns com os outros. Acho que é isso que a gente pode construir aos poucos. Um ponto que eu queria contribuir também com relação à área profissional é com relação à licença de maternidade, né? Que, da mesma forma, a licença de paternidade deveria ser igual, né? A licença de paternidade no ambiente profissional normalmente é de 10 dias, e da maternidade é de 4 meses a 5 meses, varia de um lugar para o outro. E nesse momento, no início, né, quando o bebê nasce, é quando precisa, né, a Aira pode até falar mais, eu não fui mãe ainda, mas é quando mais precisa de ajuda, né, de compartilhar ali, não só as dificuldades, mas com uma realização também, né. Tenho amigos agora que estão começando a ter filhos, a realização, assim, que eu vejo deles, né, um amor que é indescritível, né, você vê isso no olhar de todos os pais, assim, passar por esse momento que é justamente o início, a maior parte do tempo sozinha, né, esses 5 meses aí inicial, é uma coisa que eu já vi até em outro país, eu esqueci o nome do país, mas que era igual à licença de maternidade, paternidade, e quando acabava essa licença, eles decidiam entre o casal qual queria voltar para o trabalho. Então, por exemplo, nesse casal que foi o exemplo, o homem era músico, então ele podia ficar mais em casa do que a esposa trabalhava fora. Então foi negociado entre eles, e o trabalho também permitiu essa negociação, né? Então acho que é um ponto aí que, contribuindo, né, e que eu acho que a gente também tem que lutar para a licença de maternidade e paternidade ter uma equivalência, né? Já que ambos têm responsabilidade ali e também querem viver aquele momento, né? Sim, só fazendo um gancho, se eu não me engano, é a Noruega que tem essa coisa de maternidade e paternidade terem a mesma licença e depois eles decidirem. Se eu não me engano, é a Noruega. E fazendo um outro gancho também, que uma proposta que eu achei assim, genial do grupo das caverneiras foi de que quando tem a roda, também está tendo agora a roda das crianças, né? De que para as mamães poderem participar, eles chamam as crianças, né, que criam a sua própria roda, e eles ficam conversando. Então, é só você abrir seu computador. Tá cortando, né? Isso. Ai, hoje a internet não tá me ajudando. Vou tentar falar um pouco mais devagar. E essa iniciativa das caverneiras foi uma que eu achei genial. Tipo, totalmente genial. Então, parabéns. A iniciativa foi linda. E agora é só mais um encerramento mesmo, antes das perguntas do chat, que tem perguntas, viu, gente? E podem perguntar mais, tá, galera que tá aí de casa. Vou esperar um pouquinho, vou falar mais devagar. Propostas de melhorias. O que vocês acham que pode ser feito para que as mulheres paleólogas possam ter um maior protagonismo, ou até mesmo na hora dessa formação, né? E mais igualitária. Também, o que vocês acham? Quais propostas deveriam ser implementadas nesse ramo para aumentar? Letícia, Bruno, tá falhando muito. acho melhor, então. Tá, eu vou ler essa aqui. A última, para encerrar, Melhor.
O que vocês acham que pode ser feito para que as mulheres espeleólogas possam ter maior protagonismo na área, de forma mais segura, igualitária? E o que é necessário para incentivar maior atuação feminina na espeleologia? Nossa, essa tá complicada. Bom, para melhorar, não sei. Para melhorar, eu vou passar. Passo para você, Brenda, que já passou por mais dificuldade nesse sentido aí. Olha, propostas de melhoria, eu acho que as equipes, sejam elas de prospecção, ou seja, de avaliação de impacto, deveria ser igualitário. Se tem equipe é composta por 10 pessoas, tem que ter 5 mulheres e 5 homens. Claro que dentro das suas especificidades. Questão de uma maior atuação das mulheres na espeleologia. Tá vendo o CBE, eu não sei se alguma das meninas estão na comissão do evento, ou se tem alguém do evento que está na comissão assistindo a gente no momento, mas eu acho que deveria ter premiações para mulheres que vão submeter trabalho de autoria feminina. É necessário, muitas das vezes, a gente acaba meio que nas sombras dos homens, dos orientadores, e acaba levando em conta, tipo assim, já aconteceu, tu conhece a Brenda, que trabalha com micro-organismos de caverna? Não, a orientanda do fulano de tal. Aí, tipo assim, aí não lembra da Brenda. Lembra da personalidade, tipo assim, porque é orientanda do fulano, não pelo profissionalismo, pela pessoa, pela pesquisadora. E eu acho que a gente precisa dar essa visibilidade para as mulheres. Eu acho que também no evento, não somente nesse, mas em outros eventos também da SPEL, tem que ter mesas, tem que ter palestras de mulheres, tem que estar no mesmo nível de equilíbrio com os homens. A gente viu isso no CPE do ano passado, eu cheguei a comentar no grupo das caverneiras, que eu me senti quanto mulher representada, mas também me gerou uma reflexão, só tinha a Lívia Cordeiro, de mulher na mesa. Todos os outros componentes eram homens. Aí começa o questionamento, por que não tem outras mulheres nessa mesa? O que está faltando? O que precisa? Sabe? E eu acho que as mulheres também elas devem ocupar espaço também dentro dos órgãos, seja na SBE, seja também dentro dos grupos de espeleologia, né? Tendo essas atividades de diálogo também sobre feminismo, sobre o espaço da mulher em qualquer âmbito, seja na espeleologia também, em qualquer outras áreas, para que outras mulheres também possam, como o caso da Ilê, que não está na espeleologia como uma área profissional, né? Tá como hobby e tudo mais, mas que a Ilê, mesmo não estando na área profissional, tem um grande engajamento, né? Eu sempre falo que a Ilê é, assim, a minha diva da espeleologia. Eu vejo a Ilê como uma das melhores representações do grupo das caverneiras e como mulher, e eu espero um dia, assim, ser uma caverneira foda como essa mulher é. Ao microfone. Eu leio. Gente, só devolvendo, como eu disse, quando a gente enche, né, a gente começa a abundar, a gente precisa de devolver para o universo aquilo que a gente recebe. Então, assim, tudo que eu estou fazendo, eu converso muito com as meninas, eu não faço mais do que minha obrigação enquanto mulher, enquanto ser humano, enquanto pessoa, de todos os espaços por onde eu transito e por onde eu recebo. E, assim, eu não sei nada, estou aqui aprendendo, todo dia aprendo com todo mundo, e o que a gente, né, é de tentar, conversar mesmo nesse diálogo. Então, Brenda sabe, né, o carinho que a gente tem, a quantidade de gente, a Lorena, a gente vai conversando por telefone, por WhatsApp, mas algumas a gente se aproxima mais, e aí a gente está aqui, eu acho que é nesse sentido de fazer essa troca, né? A gente unida que a gente consegue fazer transformação. E aí, quando fala, né, o que é possível fazer, eu falo que é o diálogo. Primeira coisa é o diálogo, a gente já está começando a fazer esse diálogo. Reconhecer e dialogar. Quais modificações que podem ser feitas nesse contexto, como um todo. Então, de começar a dialogar sobre as mais variadas temáticas, das mais variadas dificuldades, dessa inserção aí, né,
a questão da rodinha, que foi muito legal, foi uma coisa que, embora tenha nascido lá naquele dia das caverneiras, as meninas querendo a Rosângela mãe, querendo participar da roda, mas tem uma menina pequena, e eu tenho minha sobrinha que estão aqui no final de semana, vão tentar juntar, e aí a Aira, vou conseguir colocar lá da onde que eu estou, no celular. E aí, de certa forma, também eu trago de experiências acumuladas de outros espaços que eu transito, no qual eu vejo por isso que eu digo, das experiências que dão certo, de que as mães estão ali, os pais estão ali participando, e as crianças fazendo a mesma coisa, porém, com o formato voltado para a idade deles. E aí isso cresce, a gente está formando novos espeleólogos, porque nós vamos morrer um dia, né? Ninguém vai ficar com semente. A gente tem que deixar alguém aí para poder fazer. Então, esse é o exemplo. A questão do ocupar os espaços, que é muito importante, mas eu também penso da importância que nós, que somos as novatas que estamos chegando agora, por isso eu pedi licença para as caverneiras, que são as nossas ancestrais, a gente aproximar dessas mulheres. Nós precisamos estar juntas com elas, né, as que vieram primeiro, desse diálogo, porque tem muitas... a gente precisa de aprender. Essas pessoas têm muito que passar, a gente trocar essa experiência. Então, como que nós podemos estabelecer esse diálogo, não de uma ponte, uma coisa muito longa, mas essa distância, principalmente elas já vêm, elas já participam, mas como que nós podemos nos aproximar mais dessas, que foram as nossas principais, as primeiras que vieram aí, né? E aí, né, os espaços, que são os congressos, que são os encontros que a gente faz, aquela coisa de ocupar mesmo, todo lugar que for, a gente vai repetindo, até que uma hora vai ficar tão comum falar em gênero, falar nessa situação, que ninguém vai se incomodar mais. Então, de não ter só a mulher na mesa, mas que essa temática seja também, talvez, uma temática do espaço desses encontros que a gente faz. Aí eu estou falando, o Congresso tem a organização lá, mas cada um faça um encontro regional e alguma coisa assim, pequenas rodas que a gente está fazendo, essas rodas pequenas, mas não no sentido de ser pequena, que são grupos menores, mas que tenham qualidade. Então, o processo vai ser esse processo de construção, ele é um movimento que ele é demorado mesmo, ele é mais lento, mas para a gente também não ficar esperando algo com uma revolução muito rápida, porque quando é muito rápido, ele não faz transformação. Então, a gente precisa de entender que a estalactite, né, a estalagmite, ela não forma lá com milhares de anos. Então, como que a gente pode fazer essa transformação nessa temática de gênero a partir do tempo da construção? E vai ser com diálogo respeitoso, uns com os outros, umas com as outras também, né? A gente entender que cada uma de nós estamos em fases diferenciadas, eu não posso querer que a outra colega entenda da mesma forma que eu entendo, porque às vezes eu estou falando mas qualquer uma de nós já tem uma caminhada, um passinho à frente, aí, mas eu também não sei muito, porque tem alguém que tem uma caminhada mais que a minha, então eu preciso de entender e respeitar isso, e isso a gente vai fazer transformação. Eu acho que esse precisa ser o objetivo, para além só de ações, precisa de ser realmente uma filosofia. Que filosofia é essa que a gente quer para as Caverneiras Brasil, né? Que vai atingir o Gregel, que vai atingir a Urbano, que vai atingir o EGRIC, que eu falei que a gente esteve lá com o EGRIC, com a Liz, lá em São Paulo, ano passado. Foi muito bacana de estar com as meninas, e é muito bacana de estar com essa aproximação, com o pessoal da SE. Então, assim, que filosofia é essa que a gente quer discutir para as mulheres a questão do gênero, para trazer uma outra realidade de sociedade? E eu vejo na espeleologia essa possibilidade, gente. A gente já tem uma construção, é algo que a gente faz porque a gente gosta, e a gente pode transformar e injetar o bichinho da espeleologia e fazer outras coisas modificando a partir da espeleologia também. Então, acho que é essa construção que a gente pode ir fazendo nesse decorrer. Tá? Obrigada, Brendona. Para todas, né? Um coraçãozinho. Continuando, eu acho que a primeira proposta já é esse espaço aqui, né? Até continuando a estalactite aí da Elê, eu penso que a gente, nesse momento aqui, é uma estalactite que está gotejando, né? Já está formando uma estalagmite, e a qualquer momento vai ter uma coluna. E essa equidade de gênero vai ser natural. A gente vai olhar para uma mesa, vai ter 3 mulheres, 3 homens, e naturalmente isso vai se formar e vai somar, sabe?
Eu acho que essas etapas de construção e transição, a gente tem que ter muita paciência e ir lutando e acreditar, né, até o fim. E a espeleologia, ela ainda é uma ciência muito nova, né? Não só como as mulheres mais ocuparem a espeleologia, acho que a gente precisa mais de pessoas ocupando a espeleologia, não só mulheres, né? A gente precisa de disseminar essa ciência. E eu acho que é educação, gente, é esses cursos de introdução, sabe? São eventos, é levar as pessoas numa caverna, o Espelho Mirim, como vocês comentaram, os cursos de introdução, essas em escola, né? Se chegar à universidade, falar um pouco. Com isso, você vai estar agregando pessoas, né? E vai criando aquela corrente, aquela rede de distribuição, até um ponto que a gente vai ter mais pessoas na espeleologia, mais mulheres e mais homens. E essa questão do espaço da mulher, eu acho que é a gente ir construindo esses espaços, como a gente tem feito, né? As Caverneiras Brasil aí, começou Caverneiras Guanispelli, agora Caverneiras Brasil, e eu espero, né, que a gente consiga dar força e contribuir cada vez mais para construir essa coluna aí que seja bem sólida, né? Como ele falou, a transição, se ela é radical, ela é instável. Então, o gotejar tem que ser aos poucos mesmo, até ter uma coluna bem sólida que nenhum terremoto vai destabilizar. A gente já vai ter nosso espaço ocupado. Obrigada, Lorena. A gente agora vai passar para a parte das perguntas do chat. O Magno, ele fez uma observação muito importante, porque a gente tentou muito trazer a Jo para essa conversa. Ela foi membro do Gregel, e ela foi a mulher que passou mais tempo dentro de uma caverna da América Latina. Isso acho que foi em 88, ela ficou 30 dias em Terra Ronca, mas ela ficou um pouco tímida, não quis participar. Mas na próxima, quem sabe, né? Vamos continuar fazendo aí esse tipo de atividade, engajando, articulando com a galera para ter um maior engajamento, né? Bom, a Bárbara Zambelli, ela mandou algumas perguntas que eu acho que já foram respondidas, algumas, né? Uma foi quais as dificuldades que as mulheres enfrentam na prática profissional da espelho, que a gente já falou disso. E se alguma de vocês já sofreu alguma discriminação no ambiente profissional por causa do gênero? Eu acho que também já foi respondida. Então, eu vou passar para a Patrícia de Souza, que é do Guano. Como vocês lidam com gaslighting quando tentam fazer jogo mental com você sem dar motivos, explicações e te mandar pensar no assunto, te fazendo sentir culpada por algo que você não fez, vindo de homens e de mulheres? Eu não entendi muito bem a pergunta. Não sei se alguém... Eu confesso que eu também não entendi muito bem, não. Ela perguntou sobre sentir culpada, né? Vindo de homens e mulheres. É aquele típico do relacionamento tóxico, onde a mulher ela tá com a razão e no final o cara que tá errado e no final a mulher acaba pedindo desculpa. Mais ou menos seria isso, Lorena. Ah, sim, entendi. Alguém... Já aconteceu comigo. Sobre essa pergunta da Paty? Depois a gente pode conversar com ela melhor, para ela explicar, fazer uma after com ela, e aí ela fala o que ela quis dizer aqui. Tá, teve mais uma da Bárbara Zambelli. Se algum homem já ofereceu para carregar a mochila, que para ela isso é a cereja do bolo. É igual eu falei, né? Para carregar a mochila inteira, não, mas para carregar um peso a mais, uma coisa ou outra, já sim, e eu acho legal. Quer levar, não né? Não recuso, não. Bom, a Patrícia fez uma interessante aqui. Se alguma de vocês já perdeu oportunidade de emprego na Espelho por ser mulher? Já. Comigo já aconteceu. Mas foi explícito? Foi. Bem explícito.
A pessoa chegou a falar que, tipo, só tenho 23 anos, e aí a pessoa chegou, tipo assim, não, você é mulher, você não vai aguentar executar esse trabalho, e você vai ser a única mulher da equipe, então fica muito difícil, então é melhor procurar um homem que trabalhe de prospecção espeleológica para homem, e que é muito complicado e tudo mais. E assim, eu me senti super ofendida, que, tipo assim, não foi levado em conta a minha capacidade profissional, e sim o fato de ser mulher. E aí isso impacta de uma forma que às vezes acaba com que a gente também não seja conhecida, não somente na prospecção, mas como assim em outras áreas da espécie, seja na gestrologia ou na psicologia também, seja na pesquisa também. Tá certo. Alguém mais quer falar Eu sobre nunca isso? passei por isso, não. Não, nunca passei. Graças a Deus. Lorena? Eu também não passei por isso também. Ok. A última pergunta também é da Bárbara Zambelli. Como combater o machismo sistêmico? Alguém quer? Acho que a Elê falou, né? Já um pouco sobre isso, aquela última pergunta, mas se vocês quiserem falar mais um pouco sobre quais ações para combater. É aquilo que eu já tinha até explicado, começado, né, um pouco, porque o machismo, como a gente sabe, faz parte da estrutura da sociedade, e muitas das vezes, tanto homens quanto nós, mulheres, vamos reproduzir certas atitudes, certas ações, e aí é o processo do pingamento mesmo da estalactite lá. Todo dia, é o diálogo, é o reconhecimento, é o diálogo, é a conversa, são ações, muitas das vezes também, e aí tem coisas que achei bacana essa questão da Lorena trazer, da maternidade, que ultrapassa também só do diálogo, tem questões que vão perpassar, muitas das vezes até no sentido de legislações que precisam ser trazidas, né, para poder fazer esse enfrentamento, mas o caminho a gente já está aí. Eu acho que é processo mesmo, esse diálogo, e por ser sistêmico, e é estrutural e é estruturante, a gente não pode achar que vai ser de um dia para o outro. É trabalho de formiguinha e de gotejamento mesmo. Então, eu gostei de construir essa coluna aí. Vamos fazer comecei com a estalactite, a Lorena trouxe a estalagmite, vamos fazer essa coluna fluir para a gente fazer essa transformação, gente. É possível, e aí não é para que nós fiquemos também desanimadas, que talvez quem vai colher esses frutos nem sempre vai ser a gente, né? Pode ser as nossas futuras gerações, mas nós já estamos aqui fazendo um trabalhinho, né? Eu já me vejo colhendo frutos, essas rodas acontecendo, eu já estou vendo frutos colhendo, eu estou vendo minhas sobrinhas, eu posso, eu tenho orgulho de ser caverneira, porque caverneira não machuca. Ela fala desse jeito, não, machuca sim, calma aí, não é bem assim não, mas assim, nesse sentido de que a gente está vendo que o empoderamento está vindo, e aí com as crianças, com aqueles que estão no nosso entorno, né, no conversar um com o outro, e vão fazer, vão reforçar, vão conversar e dialogar muito, vão fazer esse trabalho horizontalizado e acreditar que é possível. Eu acredito, sim, numa sociedade diferenciada, gente. Acredito que cada um de nós estamos em estágio diferenciado, mas esse estágio é que vai fazer nós crescer. Então, e vai fazer a gente fazer essas modificações, tá? Eu acho que é bem isso. Complementando aí, eu acredito também muito... existe um termo, né, o trabalho de células. Se cada um aqui de nós, fazendo o nosso ciclo social, o nosso ciclo de trabalho, o nosso ciclo familiar, a soma de todas nós imagina o tanto de grupo que já houve uma transição, já houve uma transformação na mente, né, na forma de perceber. E quando eu olho, assim, para a geração dos meus pais, dos meus avós, eu vejo na nossa geração atual, apesar da gente estar passando por toda essa transição, uma grande evolução, sabe? Uma evolução já bem transformadora. Então, é a gente pensar no legado que a gente vai deixar também, né? A gente faz parte dessa transição para os nossos filhos vão dar continuidade até alcançar mesmo essa coluna, né, que a gente colocou aí. Obrigada, Lorena.
Eu queria agradecer a todas vocês, em nome do Gregel, por terem aceito o nosso convite, ter participado da mesa redonda, terem compartilhado tantas experiências. É sempre muito gostoso para mim, esses momentos, assim, nas caverneiras, espelhoteco, sempre estar conversando com vocês é muito bom. Pode falar, Brenda. Antes de encerrar, né, também queria agradecer as meninas por estarem participando desse momento comigo, mas eu queria, né, amanhã é o Dia Nacional do Biólogo, e eu queria ler uma frase da Berta Lutz, que é uma bióloga, que serve tanto para esse debate, quanto para outras coisas, não da espeleologia, mas em outras áreas. Se importa, Sula, rapidinho? O feminismo não procura, é claro, negar as diferenças psicológicas e fisiológicas entre o homem e a mulher, e reconhece a influência sobre as que, sendo verdadeiramente irredutíveis, devam ter as relações individuais e mesmo sociais. Não acredita, porém, que elas indiquem superioridade de um lado e inferioridade de outro, e assim entende que apenas devem ser consideradas nos casos em que de fato tenham importância, podendo ser deixadas de lado em outros casos nos quais seu papel é insignificante ou mesmo nulo. A Berta Lutz é uma bióloga e uma das pioneiras do feminismo no Brasil, né? Ela tem uma grande representação, principalmente para a gente que é dessa área. Amanhã, como Dia Nacional do Biólogo, eu queria desejar parabéns a todos esses profissionais, principalmente as mulheres que desenvolvem atividades de campo, ou seja, de laboratório, que consigam realizar suas pesquisas, que consigam se engajar nas áreas profissionais também, e que essas mulheres sejam referências nas suas cadeiras, nas suas áreas. A todas as biólogas e espeleólogas, as nossas bioespeleólogas, os meus eternos parabéns e a minha eterna gratidão e admiração. Nossa, obrigada, Brenda. Ainda mais trazer assim, uma referência feminina para a gente, né? Vou pesquisar depois mais sobre ela. Então é isso, gente. Eu só tenho que agradecer a participação de vocês, pedir desculpa à Aira pelo meu furo hoje e também avisar a galera, não esquecer de preencher o formulário que está na descrição para emissão de certificado de participação. E o Gregel vai ministrar dia 12 um curso de noções básicas em espeleologia, que é o dos calouros, que tem todo início de semestre. E aí eu coloquei aqui no chat o link da inscrição, mas eu vou deixar na descrição também. Eu acho que dá para a gente concluir. Muito obrigada, gente, por terem participado e terem colaborado tanto, trazer tantos pontos interessantes. Principalmente, que eu achei também, eu não comentei na hora, essa questão de pensar nas mães durante os congressos, né? Realmente isso, ter atividades, né? Que elas possam levar as crianças, possam participar, acho que isso, a gente trouxe um debate muito interessante, acho que cada uma colaborou de uma forma única e que só tem a acrescentar mesmo. Muito obrigada. E é isso. Boa noite, galera. Vou encerrar Obrigada, aqui. gente. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau, gente. Foi ótimo conhecer vocês.